Tudo bem, só passando para explicar aqui essa questão, tá? Desculpa a demora, inclusive. Vamos lá. Para entender aqui essa questão, a gente tem que olhar o enunciado e ele está pedindo qual a DDP que está passando pelo resistor R4. Só que para a gente entender qual a DDP que está passando por ele, a gente precisa saber qual a corrente que está passando, né, por aqui, né, principalmente nessa parte daqui. Só que a gente não consegue saber por conta do R1 que ele não dá. Ele não dá a resistência 1, então não tem como a gente saber. A gente vai ter que voltar justamente para esse primeiro circuito, né? Esse primeiro circuito ele vai dar os valores para a gente entender e conseguir achar justamente a resistência de 1. Tá tudo bem? Pronto, ó. Nesse amperímetro aqui ele está falando que está passando uma corrente nesse ramo de 2 amperes, tá certo? Foi justamente o que eu assinalei. E aí, se você parar para analisar, esse ramo tem uma resistência de 3 ohms. O outro ramo vai ter uma resistência que é o dobro, né? Então, pelo até que você viu aqui, né, que eu até fiz aqui nesses cálculos, a partir da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, eu calculei aqui a DDP que está passando nessa parte toda aqui, inclusive ela está em paralelo, né? E a partir disso, relacionei com a DDP que vai passar por esse resistor de 6 ohms, né? U DDP 6R igual ao R vezes I, né? Ó, a corrente que passa pelo resistor 2 é de 1 ampere. Pela lei dos nós, a gente sabe que esse nó é a junção de duas correntes que se bifurcam, né? 2 mais 1, 3. Então, a corrente total que está passando por aqui é de 3 ampere. A partir disso, a gente usa de novo a primeira lei de Ohm nessa situação para descobrir a resistência de 1, que é 2. Agora, na segunda situação, a gente tem como calcular e descobrir a corrente total. E foi justamente o que eu fiz nessa segunda situação aqui, né? Ó, DDP total é igual à resistência equivalente, né? Que é 5, porque você vai descobrir que a resistência equivalente desse ramo em paralelo, se você somar 3 com 3, 6, né? E 6 com 6 em paralelo, você vai ver que vai dar uma resistência equivalente de 3, certo? 3 com 2, 5, ok? Corrente total é 2,4. Só que você não concorda comigo que tanto a resistência daqui quanto a resistência daqui, né, equivalente em cada um dos ramos, não é a mesma? Não é não? Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. A resistência nos dois ramos equivalente é a mesma. Então a corrente que vai passar por aqui é a mesma corrente que vai passar por aqui, tá bom? Então a gente só pegar essa corrente total e dividir ao meio. Então por aqui vai passar 1,2. Como esses resistores estão em série, eles vão ser percorridos pela mesma corrente. O que significa que R4, qual é a corrente que passa por R4? 1,2. Foi justamente o que eu fiz nessa parte final aqui. E foi o que eu calculei. De novo, pela primeira lei de Ohm. DDP de R4 é igual a resistência, que é 3, vezes a corrente 1,2. 3,6. Tá certo? Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar, viu? Valeu!